Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turmas dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: não dizemos bem nós que és samaritano e que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai, e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe quem a procure e faça justiça. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que está em processo do demônio. Abraão morreu, assim como os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não verá a morte para sempre. És, porventura, maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Ou maior que os profetas que morreram? Por quem pretendes passar? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Eu, porém, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, sentiu alegria porque havia de ver meu dia. Ele ouviu e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E apanharam eles então pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Deus, nós adoramos os nossos inimigos, o Pai, do Filho e do Santo. Amém. Meus irmãos, quando seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite, Senhor. Ontem encerramos o tempo próprio da Quaresma. Hoje começamos o tempo próprio da Paixão, que abrange esta semana e a semana que vem. Ao chegar na igreja, notamos algumas diferenças. A primeira é que as imagens todas estão cobertas de roxo, não transparente. Porque a igreja quer que nós dirijamos nosso pensamento para a paixão e morte de Jesus. Porque também ela recomenda que as imagens das cruzes também sejam cobertas. Porque muitas cruzes na arte, pelo mundo afora, são muito adornadas de belezas e riquezas. E a igreja quer concentrar nosso pensamento na paixão e morte do Senhor. Outra diferença é que a missa é como uma missa de defunto. Não se usa
quando se reza o primeiro salmo ao pé do altar, você diz o glória ao pé do altar, e na hora do ofertório, como antes mesmo, no Aspé de Esmé, não foi cantado o glória. A igreja chama atenção na necessidade de nós meditarmos na paixão e na morte do Senhor. O centro de nossa fé é Jesus Cristo. Devemos estar no nosso coração, nossa mente, dirigidos diretamente para este centro, nosso Senhor, que sofre por nós, que paga pelos nossos pecados. É muito marcante, antes que me esqueça, quero recordar que terça-feira próxima, 19 de março, é dia de São José. Não é missa obrigatória, mas é recomendável que podemos assistir. O Evangelho é de São João. Todos os apóstolos tratam de maneira muito clara a respeito da divindade de Jesus. Jesus, quem é? Primeiro, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. São três pessoas, mas é um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa. Com muita beleza e profundidade, São João inicia o seu Evangelho falando sobre a divindade de Jesus. Aqui ele dá o nome de Verbo. Isto é, termo substancial. Como nós sabemos, a nossa conversa se constitui de um aspecto externo, não é? São as palavras, os vocábulos, e o aspecto interno, é o seu sentido, seu significado. Em grego chamamos logos. Chamamos em português termo o verbo. Recordando a sua divindade, desde Formoso, texto introdutório, São João diz:
Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Do Pai vem o Verbo. Da união amorosa entre o Pai e o Verbo vem o Espírito Santo, formando as três pessoas da Santíssima Trindade. De todos os quatro evangelhos, o que mais se destaca a indicar justamente a divindade de Jesus Cristo é o de São João. No texto desse evangelho, uma parte da qual está na Santa Missa de hoje, está o diálogo entre Jesus e os chefes judeus de Jerusalém. Esse acontecimento ocorreu na celebração de uma festa que levava cerca de 8 dias, chamada Festa dos Tabernáculos. Era uma festa muito alegre que os judeus celebravam, o que recordava a colheita do que se plantou. Eles faziam, nessa ocasião, recordando o tempo que viveram no deserto, umas espécies de barracos de folhas, galhos, etc. E habitavam nesses dias esses barracos, essas tendas. Havia uma série de atos curiosos, já tradicionais, entre eles, nessa festa dos tabernáculos. E Jesus aproveitou esses momentos para pregar com toda a força da sua palavra ao povo. O templo e a área ao redor era adornado, particularmente em uma noite, e nessa noite os pais e filhos, com tochas acesas na mão, se dirigiam para a área junto ao templo, fazendo uma espécie de dança, segurando essas tochas. Jesus aproveita e grita: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Guardemos bem essa palavra, meus irmãos. Nós que aqui estamos hoje, no primeiro domingo da Paixão, com todos esses atos preparatórios a que me referi,
E que nosso Senhor diz que Ele é a luz do mundo. E Ele é a luz do mundo. Ele que nos ilumina por meio da igreja, nos esclarece. E assim nosso Senhor vai proclamando, aproveitando momentos especiais daquela celebração, para se apresentar, para ser conhecido. Ele é a verdade de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem essa verdade para nos apresentar. E a verdade de Jesus Cristo é a verdade, o real. Quando ele, então, proclama isto ou aquilo, ele fala a verdade de Deus. O texto de hoje é um pedaço, vale a pena ler todo o capítulo 8º de São João. Jesus começa perguntando: quem de vós me arguirá de pecado? Pare, que pergunta incrível. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade como Deus. Homem, que nasceu da Virgem Maria. E vive no meio deles aqueles anos todos e lhes pergunta: quem de vós me arguirá de pecado? Quem vai apontar um pecado meu só? Um só. Sendo a própria humanidade de Jesus ligada à divindade. Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas: Deus verdadeiro, homem verdadeiro. E uma pessoa do Verbo de Deus, que responde por tudo feito por essas duas naturezas. Enquanto ele está na terra, o homem, refiro-me ao homem Jesus, ele tem a visão beatífica. Quer dizer, porque é um Deus duas naturezas de uma só pessoa. Ele contempla a perfeição da Santíssima Trindade no céu, ainda que estando na terra. Isso, evidentemente, faz com que ele não tenha condição de pecar. Não há como pecar. Uma vez que a sua parte humana
está nessa identificação perfeita com a humanidade, com a visão beatífica. Como homem, ele tem a plenitude da graça. E Nossa Senhora tinha, antes de aceitar ser mãe dele, não é? Como é que diz o anjo quando aparece a Nossa Senhora para propor ser mãe do Verbo encarnado, mãe de Deus? O texto grego diz: Haire que caritomene, ave cheia de graça. Quanto mais ele, que é o próprio Deus feito homem, Deus e homem verdadeiro, a sua humanidade, portanto, contempla a divindade e por isso ela é cheia de graça. Não tem como pecar. Impossível pecar. Por isso ele pode dizer assim: quem de vós me arguirá de pecado? Ele pergunta. Aquela gente odiava aqueles fariseus, aqueles sacerdotes do templo de Jerusalém, se odiavam Jesus. Na hora que nós pergunta, quem de vós me arguirá de pecado? Estava na hora de ele despejar o que Jesus tinha de pecado. O que era? O que era? O que foi que eles disseram? Nada. Não disseram nada. E a palavra dele arrastava os corações. Em certo momento, os chefes judeus contratam pessoas para irem prender Jesus, trazê-lo preso. Eles vão, veem Jesus, ouvem Jesus e voltam de mãos vazias. E quando os chefes judeus perguntam, não trouxeram por quê? Nenhum homem jamais falou como ele fala. Nenhum homem jamais falou como ele fala. Se vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? O próprio fato dele poder perguntar a eles, quem de vós me arguirá de pecado, e eles nada terem para responder, indica que o que ele diz é certo. Que o que ele diz é a verdade. E é evidentemente que, sendo ele Deus e homem verdadeiro, e estando aqui na terra a falar, quando ele fala a verdade da Trindade. E ao falar esta verdade, com que perfeição ele o faz? Com que perfeição ele o faz? De modo que ninguém pode dizer nada contra ele. E Jesus chama a atenção deles. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Por isso não ouvis as palavras de Deus, porque não sois de Deus. Cada um pare, medite e veja em que disposição se encontra cada dia, cada momento, para prestar atenção à palavra de Jesus Cristo e acatá-la plenamente. Porque pode-se imaginar com que perfeição o menor ato que Jesus praticava devia estar revestido dessa elevação completa. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não a ouvis, porque não sois de Deus. Eles então disseram: não dizemos bem nós que és samaritano e que estás possesso do demônio. É curioso como eles não tinham argumento para derrubar o que Jesus falava, agrediam violentamente, chamando de samaritano, isto é, infiel à lei que Deus deixou de Moisés, e chamando de possuído pelo demônio. Impressiona Jesus, o Deus eterno, ouvir essa palavra deles, tens demônio, e responder de maneira tão mansa, tão mansa. Eu não estou possesso do demônio. Ao contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Na medida em que a palavra de Jesus é a palavra de Deus, ela trazia uma força própria que não deixava a pessoa honesta negar. E então, ele diz: que honra o Pai, e eles desonram a Ele. É a mesma coisa que desonrar o Pai. Eu não procuro a minha glória. Há quem procure e faça justiça. Deus Pai. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Eis aí o segredo. A conservação de sua fé na catolicidade integral, sem desvios, para poder receber depois a recompensa. Então os judeus disseram: agora conhecemos que estás vendo o processo do demônio. Abraão morreu, como os profetas morreram. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não haverá
a morte para sempre. Eles precisavam compreender uma coisa, que ele, Jesus, era superior a Abraão. E é isso que eles vão ouvir. Porventura és maior do que nosso pai Abraão que morreu? Ou maior que os profetas que morreram? Pretendes passar por quem? E Jesus disse, se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, o Deus eterno. Aquele, não há dúvida, repare bem quem é esse meu Pai. Aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Vós dizeis, mas não é. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Eu conheço, porém, e guardo a palavra dele. Abraão, vosso pai, alegrou-se porque havia de ver meu dia. Ele viu e se alegrou. Então os judeus disseram, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Nessa ocasião, Jesus devia ter uns 37 anos. Estava ainda um tanto longe dos 50. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Observem que Jesus não deixa aquela gente com desculpa que não aprenderam, que não ouviram. Antes que Abraão fosse, eu sou. Encontramos na Escritura uma outra ocasião em que essa expressão dita por parte de Deus é pronunciada? Sim. Quando Moisés estava com o rebanho de Jétro no deserto e viu aquela planta espinhosa, a sarça, toda em fogo, mas sem virar cinza, travou um diálogo com a voz que saía da sarça. Que mandou que ele fosse ao Egito tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Eu vou lá dizer que quem foi que me mandou? Eu sou. Eu sou. Diga ao faraó que eu sou. Mandou que você solte todos os hebreus que estão escravos no Egito. Então,
os judeus entenderam muito bem que Jesus estava se proclamando Deus. E acataram? Não. Não acataram. Pegaram pedras para atirar nele. Atiraram? Não. Porque Jesus simplesmente saiu dali. O Evangelho não explica se essa saída foi por meio de um milagre ou por outro recurso qualquer que Jesus tenha utilizado. Encontramos no Evangelho outra ocasião em que Jesus faz a mesma coisa. Sai uma multidão revoltada contra ele, sem eles saberem como, que queriam matá-lo, sem eles saberem como. Sim, quando no começo da pregação, Jesus, que era filho da Virgem Maria, e eles pensavam que era filho de São José também. Antes de sair pregando, faz uma pregação na própria sinagoga de Nazaré. E eles, ao ouvir Jesus falar com aquela autoridade, acostumados que estavam desde pequeno com aquele menino, rapaz e adulto que morava com São José e Nossa Senhora naquela Nazaré tão pobre, ao ouvir Jesus falar com tanta autoridade, querem pegá-lo. Nazaré tem um despenhadeiro para atirá-lo do alto do despenhadeiro, para ele cair embaixo e morrer. Mas nós sabemos do que Jesus diria em outra ocasião: ninguém pode tirar a minha vida. Eu que a dou e a tomo de volta quando quiser. Por isso, não é? Ele morreu no Calvário, na sexta-feira de tarde, e no domingo de madrugada se levantou vivo. Como está até hoje. Aproveitemos toda a grandeza de Nosso Senhor para meditarmos em quem Ele é, de quem nós precisamos para podermos crescer em união com Ele, no nosso caminho de nos tornar imagem, cópia de Jesus. Cópia de Jesus.
Encerro essa reflexão chamando a atenção para vós de que é necessário acompanhar sempre nosso caminho de busca de Deus, buscando com Nossa Senhora. Buscando com Nossa Senhora. Numa confiança completa nela, ainda que tão pecadores, guardando aquela palavra carinhosa e de segurança que ela disse ao índio no México. Não és meu filho? Não te tenho no meu regaço? Não estás debaixo da minha sombra? Que mal te poderá acontecer? E para isso nós temos o rosário, que devemos tomar cuidado e não desprezar.